Boa noite, pessoal. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Lebe Aquarismo. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Estamos mais uma vez transmitindo esse vídeo aqui para poder dar mais algumas dicas para vocês sobre limpezas de aquário. Estamos usando como base aqui um dos meus aquários, né? Que é esse aquário pequeno que eu tenho aqui, um aquário de 23 litros. Nesse aquário, a configuração dele eu já mostrei no meu vídeo inicial e também em outros vídeos falando sobre algas, né? Explicando aí algumas dicas para vocês. Se vocês tiverem interesse em saber mais informações, acesse os nossos vídeos anteriores aí do canal, né? Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre limpeza de aquário, como eu já disse, né? TPA e limpeza de aquário é um assunto bastante discutido porque tem várias opiniões, né? Algumas pessoas falam que não é legal ficar fazendo TPA sempre, porque fazendo trocas parciais de água você perde parte da ciclagem que já está dentro do aquário, você perde nutrientes. Por exemplo, se a pessoa tem um aquário mais alcalino, onde o substrato do aquário ele já liberou alguns minerais como cálcio, magnésio e outros componentes na água que contribuem, né, para que tenha o ambiente ideal ali, similar à natureza, para a fauna que a pessoa tem no aquário, principalmente para peixes mais alcalinos como platis, lebistes, especificamente falando mais ciclídeos, né? Ciclídeos africanos têm essa preocupação, né? Mas não fazer TPA também gera um outro problema. Por quê? Dentro do ambiente de um aquário, é um ecossistema muito frágil. Você está tentando simular, num ambiente confinado, uma coisa que só é possível na natureza. Então você tem ali vários elementos. Você tem a temperatura da água, você tem a biologia de bactérias boas e algumas bactérias ruins, né? Num outro momento a gente, em vídeos posteriores, vai falar um pouquinho mais sobre essas diferenças de bactérias, né? O que são bactérias anaeróbicas, decompositoras, o que são bactérias benéficas, né? Que são bactérias que ajudam no aquário e por aí vai. Mas hoje nós estamos falando um pouquinho sobre alguns métodos de limpeza. Então eu vou mostrar para vocês, na verdade, como é que eu faço nesse meu aquário. É lógico que cada aquário tem a sua diferença, né? Depende do tipo do substrato que você tem no aquário, o tamanho do aquário, vai determinar ali alguns fatores que vai levar você à decisão. Por exemplo, nesse aquário que vocês estão vendo aí, um aquário de 23 litros, nós temos plantas, nós temos platins, eu tenho ali lebiste. Vocês podem ver no vídeo que dá para perceber aqui, ó, eu tenho um casal ali de platia, aquele amarelinho e vermelho ali, que é o variatus, né? Tem também o red top, arco-íris ali. Tem também lebiste nesse aquário. Eu tenho um cobra, né? Aquele green. Tinha uma fêmea dele, só que infelizmente deu doença nela, ela faleceu, né? Tem também uma outra aqui embaixo, que é uma azul, uma fêmea de lebiste azul. Ó. Aliás, ela tá lá em cima, ó, tá vendo lá? Eu vou mostrar mais aproximado os peixes para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo a descrição, ó. Tá vendo aqui, ó, ela é uma fêmea do lebiste ou gup azul. Aqui temos um espada green, só que é fêmea, né? Ó o casal aí, ó, red top arco-íris e a fêmea do variatus, né? E além desses peixes que eu tenho aí, eu tenho na equipe de limpeza, como é um aquário pequeno, eu não tenho muita coisa, né? Na verdade, o que eu tenho aqui, talvez não tá dando para vocês acompanharem direito aqui, ó, vou mostrar desse lado de cá. Ah lá, ó, tá vendo? Esse aqui é um Colidora palliatus. Ele tá até um pouquinho grandinho, deve estar medindo aí já cerca dos seus 5 a 6 centímetros. Então eu deixei só ele aí para limpar o substrato. E por que é importante essa parte de fazer a TPA, a limpeza, ó? Tá vendo o que vai acumulando dentro do aquário, ó? Vocês podem perceber que, ó, aqueles pontinhos ali que parece só que nem aquele negócio, parece um arquinho ali, isso são fezes. E vestígios de pedaços de planta, porque eles são herbívoros, então eles gostam de beliscar as plantas, né? Então fica soltando pedaços das plantas no aquário. As bactérias decompositoras não é o suficiente
mesmo num ecossistema equilibrado, para eliminar tudo isso. Como eu disse no meu vídeo anterior sobre cianobactérias, plantas são muito interessantes para eliminar do aquário amônia, consumir um pouco do nitrato, mas elas também não vão conseguir fazer o serviço sozinha. Então tudo isso compromete o equilíbrio da fauna, né? Das plantas, dos peixes e assim por diante. Aqui eu tenho uma bombinha que ela é de 180 litros hora. Eu removi a Hang-On anterior que eu usava porque ela não dava força suficiente na água para oxigenação. Já essa bombinha, embora a vazão dela é menor, ela produz esse jato aqui, ó, que vocês podem acompanhar aqui de lado, ó, de borbulhas, que faz com que oxigene melhor, porque a movimentação do aquário é o que oxigena. As pessoas acham que é as bolinhas. Não, não é as bolinhas que oxigenam o aquário. O que oxigena o aquário é a água em movimento que faz a troca gasosa, né? Eliminando o gás carbônico e retendo o oxigênio da atmosfera, que entra no aquário pelos orifícios e vários pontos que existem dentro do aquário. Como vocês podem ver aqui, ó, nenhum aquário ele é totalmente selado. Esse meu ele tem algumas aberturas que foi estrategicamente bolada na época para caber termostato, caber bomba Hang-On e assim por diante. Mas nenhum aquário ele é totalmente fechado. A maioria, pelo menos esse buraquinho aqui na lateral, ele tem para colocar uma bombinha. Pode observar que eu já desliguei ali o aquário, né? É importante e até sugerido por muitos aquaristas que antes de você realizar a limpeza do seu aquário, você desligue a bomba ou o filtro, seja ele submerso, Hang-On, não importa o formato, para que as partículas suspensas dentro do aquário elas possam sedimentar no fundo do aquário. Então, qual é o prazo isso? Depende, né? Depende do aquário, da litragem, depende do que você tem dentro dele. Mas assim, há um consenso aí comum de que pelo menos uma meia hora, 40 minutos, uma hora é o ideal, né? Para você deixar ali esse efeito. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar os materiais que você vai precisar. Eu reuni aqui alguns materiais que eu costumo usar. O que eu uso aqui, ó? Você vai precisar de um sifão, né? Aqui vocês podem ver esse sifão que eu uso aqui, né? Ele é um sifão grande porque eu uso ele em outros aquários, né? Ele tem uma boa vazão. Dentro dele aqui vocês podem perceber que ele tem uma espécie de peneira, né? Ou alguma coisa similar a isso para proteger. Cada um tem um formato diferente. Esse aqui eu gosto dele porque ele tem uma vazão de água bem grande, né? Conforme você enfia dentro do aquário ali e bombeia com essa bomba manual, ele faz um processo de sucção e ele vai puxar todo o sedimento de fezes e sujeira que fica ali no substrato, né? Nesse aquário aí eu tenho basalto, que é um substrato de neutro para alcalino, mas alguns são mais porosos, né? Então tem cascalho de rio, tem quartzo que o pessoal usa, aqueles quartzo, aquelas pedrinhas coloridinhas. Inclusive eu tenho umas aqui, eu vou até mostrar para vocês. Eu comprei elas na verdade para montar um aquáriozinho de presente para umas sobrinhas minhas, que elas são crianças pequenas, só para elas ir pegando gosto, né, pelo aquarismo. Então eu não vou mostrar a marca aqui, mas ó, tem esses assim, ó, que são pedrinhas, né? Então esses substratos costumam acumular muito sujeira, porque eles são bem, né? A granulação dele é maior, então entre os orifícios ali começa a acumular mais, né? Aí vamos pro processo, né? Então temos aqui o sifão. Eu vou usar um pote de sorvete limpo já, higienizado, né? Um pote de sorvete vazio. Vou usar também aqui um balde simples. Esse balde aqui é um balde de 18 litros, né? E uma bucha comum dessas de lavar louça, né? Tem gente que não gosta de usar esse tipo de bucha, porque esse material aqui do lado, né? Essa parte mais abrasiva, que imita as esponjas de aço de cozinha, é uma esponja que ela risca o aquário, e é verdade. Se você não souber usar, por exemplo, puxar pedrinha, puxar areia, essas coisas e passar no vidro, ela vai quebrar. Vai quebrar não, desculpa, vai riscar, né?
o vidro do seu aquário. Então, o ideal às vezes é usar esse lado aqui, se você não se sentir muito seguro. Além desse equipamento, eu tenho um outro tipo de equipamento aqui que eu uso, de ferramenta para esse tipo de limpeza, mas eu uso mais nos meus aquários grandes, né? Nos aquários maiores que eu tenho aqui. Que é isso aqui, ó. Você acha nessas casas de aquarismo esse tipo de coisa, né? Que é uma haste. Na ponta dela tem uma estrutura que é similar àquela bucha, só que é colado, fixado. E além de uma espécie de rodinho, né? Você usa para passar o excesso de água no vidro. Não risca, eu já testei. É muito bom. E é útil porque quando você está com um aquário grande, você consegue enfiar lá até o fundo do aquário. Mas para um aquário pequeno como esse daí, onde a gente vai fazer só uma demonstração, não é necessário usar esse tipo de coisa, né? Então vamos lá. Primeiro passo, vocês têm que tirar a tampa ali e tal. Vamos tirar a tampinha. Com cuidado para não bater nos cantos, não quebrar. Nesse aquário aqui, nós temos um agravante. Vocês estão vendo aqui o que é isso? Se você já assistiu outros vídeos do meu canal, você sabe o que é, né? Uma criadeira e ela está com alevinos de lebiste. Então, como a gente vai ter que esfregar por dentro do aquário, vai ter que mexer, é perigoso virar, tombar, principalmente se ela não está tampada, que a minha não está tampada aqui, porque eu deixei ela assim para mim poder facilitar na hora de colocar comida para eles, né? Então, abro só a tampa menor e jogo a ração para eles, própria para levinos. Mas aí o que eu faço nesse caso, para evitar esse tipo de probleminha que pode acontecer? Então deixa eu achar a tampinha aqui, eu devo ter colocado aqui em algum lugar. Vamos ver se a gente acha a tampinha. Ah, achamos a tampinha aqui, ó. Então eu vou pôr a tampinha de volta, certo? E vamos usar esse potinho de sorvete para a gente poder fazer uma manobrinha aqui. Manobrinha é o seguinte, nós vamos delicadamente colocar por baixo, certo? Um pouquinho de água aqui. Suspender ela para que a transição seja o mais suave possível e não cair os peixinhos aqui embaixo. Vou colocar aqui dentro do aquário, completar com um pouco dessa água. Vai pressionar um pouquinho as plantas aqui, mas ó, já deixou eles aqui. Beleza, muito bem. Completando aqui, ótimo. Belezinha, belezinha. Agora nós vamos fazer um esquema aqui, ó. Que eu quero mostrar pra vocês. Não sei se a câmera vai ajudar a mostrar. Deixa eu posicionar ela de uma forma aqui que ajude vocês a visualizar. Então olha só o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos remover essa tampinha aqui. Vou colocar de um jeito aqui que vocês consigam ver melhor. Deixa eu fazer um ajuste aqui com a câmera. Acho que agora dá pra ver melhor, né? Então nós vamos tirar a tampinha, porque a intenção é limpar também a criadeira. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os alevinos, devolver eles para a água aqui, ó, temporariamente, certo? Vamos tirar eles da criadeira. Agora olha só como é que eles ficaram. Ela tá aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Estão todos seguros ali, com o mínimo de impacto possível. Então, temporariamente, esses baixinhos vão ficar aqui, separados num canto, né? Então, vamos deixar eles aqui. Deixa eu colocar esse pote aqui em algum lugar. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos voltar lá pro aquário. Então, vamos fazer o processo aqui da sinfonagem. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos ter que fazer uma sinfonagem. Vamos desmontar alguns itens aqui. É bom que eles fiquem de fora com uma bombinha. Vamos tirar ela aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ao movimentar ela já saiu, liberou um monte de sujeira aqui na água. Vestígios de planta, fezes, tem um monte de coisa aqui do peixe. Vamos tirar fora aqui. Ó, esse é um item que vocês têm que ter cuidado.
na hora de manipular. Isso aqui é muito frágil. Termostato. Para quebrar esse cara aqui é facinho. Ele pode quebrar tanto durante a manipulação, sem querer você bater no vidro, bater em algum outro canto aqui, como também se o ambiente aqui externo tiver um choque de temperatura muito forte com o interno. Já aconteceu isso comigo. Tem gente que fala que não, mas já aconteceu isso comigo. Ele trincou e quebrou por choque térmico, porque a água estava muito quente e o ambiente aqui fora estava muito frio. Como a temperatura aqui não está muito baixa, então não tem problema. Então eu vou tirar ele com delicadeza e vou colocar ele aqui. Beleza? Eu coloquei algumas ventosas aqui, ó, como vocês podem ver. Essas ventosas aqui, ó, eu uso elas para poder prender, né, o termostato e prender algumas coisas no aquário, né, para facilitar. É um produtinho barato, você acha vendendo na internet aí. Não custa muito, acho que deve custar mais ou menos uns R$2 a R$3 cada um desse. Eu comprei um pacote grande, paguei acho que foi R$10, veio uns 10 desse aqui quase. Então isso aqui é barato. E aí o que você faz? Tira alguns desses itens. As plantas não é bom ficar mexendo. Se você tem um aquário plantado, suas plantas não é artificial, é natural, se você ficar movimentando muito elas, você movimenta a raiz. E a raiz ela já está começando a se fixar no substrato. E isso é prejudicial para a planta, né? Porque ela sente a planta. A sinfonagem, pessoal, não é um processo complexo. Você tem que basicamente apertar a bomba de sucção, pelo menos nesse modelo aqui, que é mais prático, né? Ele vai começar a puxar, olha lá, ó, todo a sujeira do fundo. Então você vai andando aproximado ao fundo e ele vai puxando os detritos ali, né? Planta, vestígios de fezes, tudo mais. A preocupação primária aqui é mais as fezes, né? Aqui eu já puxei uma quantidade significativa, então a gente não vai muito além disso. Existe uma situação aí que alguns aquaristas eles divergem de opinião, mas existe ao mesmo tempo um consenso geral. Qual que é o consenso geral? O consenso é o seguinte, de que não é bom você sinfonar mais do que cerca de 20 a 30% da água do aquário. Porque você preserva a biologia das bactérias nitrificantes que estão aqui, que é as bactérias boas, e também por causa das plantas e dos peixes. Mas, em algumas situações exige isso, né? Determinados tratamentos de doenças como o íctio, que geralmente dá no peixe, quando a água está um pouco mais fria, né? E assim por diante. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nos próximos vídeos, mas a ideia é a seguinte: aqui eu fiz uma sinfonagem um pouco mais agressiva, chegando ali próximo dos 40%, quase 50%, talvez. No máximo aí deve estar em torno de uns 35, 40%. É olhômetro isso aqui, não tem como você medir. Porque aqui acumula mais sujeira num espaço confinado menor. A litragem desse aquário é menor, então aí o que eu faço? Eu pego a água ciclada, já, né? Que eu previamente ciclei, de outro aquário ou uma água já tratada. O produto que eu uso, você não precisa usar exatamente a mesma marca, vocês podem usar a marca que vocês quiserem. É um condicionador de água que ele vai eliminar da água todos os componentes que são nocivos. Então ele vai eliminar da água cloro, cloramina, né? E neutralizar outros componentes químicos como metais pesados que também são presentes na água da nossa distribuidora de água, porque durante o processo que eles fazem lá de tratamento da água, eles adicionam essas substâncias para matar coisas que são nocivas para a nossa saúde. Mas o peixe, como ele é muito mais frágil que nós e tem um sistema, um organismo mais simplificado que o nosso, então ele sente, é muito frágil, é muito sensível. Eu uso da Midor, mas vocês podem usar de outro fabricante, aí tem vários que a gente pode citar aí no mercado, né? É um condicionador de água que vocês têm que usar. Então você vai colocar a quantidade de gotas por litragem. Alguns é uma gota para cada 2 litros, outros é uma gota por litro, aí tem que ver nas especificações da bula do produto, certo? Então nós vamos preparar agora essa água, porque eu já terminei aqui a sinfonagem. E aí depois eu vou mostrar o resultado para vocês de como é que ficou o aquário depois da limpeza, né?
Porque aí tem um processo também que nós vamos mostrar de limpeza da bomba, que é muito importante você limpar o filtro e a bomba também. E os outros elementos que você vai colocar. Que água você vai usar para fazer essa limpeza? A água que você removeu do próprio aquário. Por que não pode usar a água da torneira? Pelo mesmo motivo que nós estamos condicionando a água. Porque senão você vai contaminar os adereços do aquário, o termostato, bomba e assim por diante, com essas substâncias que são nocivas para os peixes, ok? Então é isso. Muito bem, pessoal, vamos lá, a parte da limpeza da bomba. Bom, a minha bomba, ela é dividida aqui em duas partes, né? Então ela tem uma parte que é o filtrinho. Na verdade não é necessariamente o filtro, né? É a esponja retentora de partículas. E a bomba em si que puxa a água, suga e devolve, né? Como ela está presa aqui num sistema que eu fiz aqui, de fixação com uma ventosa do lado de fora, eu não vou mostrar a bombinha em si. Eu vou mostrar para vocês a parte que interessa que limpa, que é essa daqui, ó, tá vendo? É um produtinho chinês, né? Dá pra ver que ela é muito simplificada, né? A gente tem que remover, na verdade, a esponja que tá dentro dela, ó. Você abre aqui, tem uma esponjinha dentro dela. E essa esponjinha que vocês estão vendo aqui, dentro dela é capaz de reter as bactérias boas, nitrificantes, né? Que é o que muito se fala no aquarismo. Elas formam uma espécie de película, não sei se na câmera dá para observar. É uma película, uma membrana, na verdade, que protege elas, as colônias dela. É uma coisa a nível microscópico, lógico que não dá para gente perceber a olho nu. Mas essa parte onde tem essa gosma acumulada aqui, que o pessoal, alguns podem achar nojento, mas na verdade tem que ficar feliz que tenha isso, né? Significa que a biologia do seu aquário tá boa. Então é frágil, você não vai detonar também, né? O que você faz? Você mergulha algumas vezes na água, aperta só um pouquinho para tirar o excesso, para não remover tudo, né? Pronto, já é o suficiente. Não vou apertar muito, porque senão eu vou destruir a minha colônia aqui de bactérias que eu quero que fique aqui. É só para tirar o excesso de sujeira. Daí eu vou enxaguar a cápsula aqui, onde ela tá. Essa água aqui, que eu estou usando para fazer essa limpeza desses adereços do aquário, é a própria água que sinfonou lá de dentro, que a gente tirou ali de dentro. Por quê? Porque não é interessante fazer com a água da torneira. Como eu disse, se você fizer com a água da torneira, é por sua conta e risco. Você vai matar a biologia do seu aquário, dessas bactérias boas, e isso não é legal, não é o que nós queremos. Aí, próxima etapa, vamos limpar a criadeira. Isso mesmo, a criadeira aqui, ó. A criadeira tá toda danada, cheia de matéria orgânica, fezes dos alevinos e por aí vai. Vamos pegar também a ventosa que eu estava usando ali para segurar o termostato. Lembra aquela buchinha que eu mostrei para vocês? É uma buchinha que você tem que deixar separada, só para isso. Então nós vamos pegar essa buchinha e vamos começar lá. Vamos esfregar tudo, esfregar todas as partezinhas aqui interna. Eu evito usar essa parte verde mais abrasiva, porque isso aqui é um material acrílico também. Então se não tomar cuidado aqui, você risca ela todinha. E aí você não enxerga mais nada. Na hora que você quiser ver os seus peixinhos, você não vai conseguir ver eles. Às vezes, nos cantinhos, eu costumo separar uma escova de dente, né? Escova de dente qualquer, você usa ela para você também limpar os cantinhos. Essa aparece a escova de dente aqui para limpar as quininhas, né? Que as quinas é onde acumula sujeira. Tem uns vãozinhos também, ó, que acumula sujeirinha, então você vai limpando aí. Ela tá mais limpa agora porque não acumula muita sujeira. A biologia do meu aquário está bastante equilibrada. Ele já foi muito afetado por algas, cianobactérias, né, como eu disse no meu último vídeo. Mas agora, como tá equilibrado e limpinho, vocês estão vendo que tem um indivíduo intruso passando aí por trás, né? É o nosso gatito. Siamês aqui, que é um curioso danado que fica bisolhando tudo.
Então tá bom. Tá limpo, né? Vamos pôr de lado aqui. Vamos pegar de novo a escovinha. Vou limpar os cantinhos aqui, limpar tudinho. É uma coisa que você tem que separar um dia da sua semana para fazer, que você não tenha outros compromissos, porque leva algum tempinho, né? Não demanda tanto tempo assim, mas periodicamente você tem que fazer. No meu caso aqui, eu evito acumular muito, eu faço a cada 10 dias, mais ou menos. Tem gente que faz a cada 15 dias, depende da litragem do seu aquário. Um aquário menor vai te dar mais manutenção, um aquário maior vai te dar menos manutenção, ok? Agora vamos para a parte de limpeza interna do aquário. Eu vou usar essa buchinha e levemente eu vou esfregar aqui, ó. Tá vendo? Só para remover aquela película de sujeira que se forma no aquário. Vocês podem perceber que é uma película de sujeira que se forma, alguns um pouco mais esverdeadas, outros não. Que é uma películazinha que vai se formando no aquário. E essa películazinha, ela, além de atrapalhar a visão, se você deixar, ela também é matéria decomposta, coisa que está acumulada no aquário, acúmulo de substâncias orgânicas e assim por diante, ok? Então você vai fazer esse processo em toda a parede do aquário. Agora nós vamos pausar um pouquinho. Com os itens montados no aquário, tudo de volta no seu lugar, vem uma parte bem delicada aqui. A gente não quer bagunçar tudo aí, então nós vamos repor a água aos pouquinhos. Eu vou usar aquele vasilhame lá que eu mostrei para vocês. Uma situação que pode ocorrer, talvez vocês estejam se perguntando, é por que eu mexi no aquário com a mão limpa, né? A mão pura, vamos dizer assim. Pelo motivo que eu acabei de falar sem querer, é que a mão estava limpa mesmo. É muito importante vocês, antes de enfiar a mão no aquário ou manipular, vocês lavarem a sua mão. Pode lavar com água e sabão mesmo, ou sabonete. O que vocês têm que se certificar é de uma coisa que os aquaristas falam muito. Eu vou ligar aqui o termostrato, porque agora que eu adicionei um pouco da água, né? A água está meio que equilibrada a temperatura. Para não dar choque térmico e trincar o vidro, como eu disse antes. É o fato de que você não pode colocar a mão no aquário depois de lavado com água e sabão, eles falam, né? Muitos aquaristas, porque você pode acabar soltando a química do sabão na água. Isso é verdade. Se você não tiver cuidado, isso vai acontecer mesmo. Então, que tipo de cuidado você tem que ter? Você tem que pegar e se certificar de que você enxagou bem mesmo. Porque eles falam, é impossível você ter certeza que você enxagou bem. Não. Entre nós, dá para você perceber sim. Né? Só se você tem alguma dificuldade de visão, alguma coisa assim. E aí você talvez não perceba. Mas se você enxagou bem mesmo, aí você pode. Aqui eu fiz como eu disse para vocês, uma remoção da água mais agressiva, né? Eu tirei mais ali de 30% por aí, porque já fazia um tempo que eu não limpava esse aquário e tinha muito pedaço de planta, coisa jogada. Então eu estou adicionando aí aos pouquinhos para não assustar os peixes aí e não arregaçar todo o substrato. A bomba é ideal você ligar ela só depois que você adicionou quantidade de água suficiente para atingir a altura da bomba. Porque como no meu caso é uma bomba submersa, então eu tenho que tomar um certo cuidado para não ligar ela, como a maioria das bombas, seca. Se você ligar a bomba, o que refrigera ela, toda coisa que tem atrito, que é motor, tem que ter refrigeração, ela também. A água ali no impeller, que é aquela... Como é que eu vou explicar para vocês? Aquelas hélicezinhas, né, que movimenta a água ali, o que lubrifica, ela evita o atrito e faz com que a bomba não queime, porque ela esquenta muito, é você colocar ela na água. Então a minha submersa, ela está na água ali. O ideal não é você colocar o nível da água na mesma altura da tampa, né? Por várias razões. Primeiro que vai ficar ali contaminando a tampa, sujando ela, e ao mesmo tempo também você não tem espaço
para a comida se deslocar. Porque, por exemplo, no caso de algumas espécies como essa que nós estamos tratando aqui, que é o Platyia lebiche, a ração deles ela é flocosa, então ela fica na superfície da água. Então atrapalha a alimentação deles. E tem que ter um espaço aqui entre a tampa e a água para ver a tal da troca gasosa, né? Oxigênio, muito bem. Então agora a gente já acrescentou o nível da água aí que nós estávamos procurando, né? A alturinha da bomba ali, puxar um pouquinho para baixo para cobrir ela. Vamos ligar a danada da bomba aí. Pronto. É normal que no começo a água fique bastante turva. Ela vai ficar bastante turva. Vocês podem perceber, eu vou mostrar para vocês aí, que a água ela fica bem turva. Porque agora você adicionou uma água nova. Então surge essa turbidez mesmo. Se o seu aquário for um aquário ciclado, num aquário ciclado, isso aí é resolvido sozinho. Você não precisa fazer nada. Por quê? Porque como já tem uma quantidade significativa de bactérias nitrificantes no aquário, em questão de 1, 2 dias, no mais tardar 3, dependendo da litragem do aquário, isso já terá sido resolvido. Porque a sujeira vai sedimentar no fundo do aquário, né? As partículas pesadas vão para o fundo do aquário e a água vai já fazer o seu ciclo. As bactérias nitrificantes vão eliminar os compostos e partículas que estão suspensos e o resto vai ser retido lá dentro da espuminha do aquário, certo? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a limpeza externa do aquário. Vamos pausar um pouquinho aqui, a gente já volta. Vamos lá, né? Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a limpeza externa do aquário. Veja bem, ó. Que materiais eu utilizo para a limpeza externa do aquário? Temos esse materialzinho aqui, que parece, sabe aquele material de cozinha que algumas donas de casa usam, que é o Perfect? Só que esse daqui é um outro, ele é vendido de rolo. É um tecidozinho que eles dizem ser lavável, mas eu não costumo lavar ele, né? Às vezes fica muito encardido, é impossível você recuperar ele. Então eu uso ele, né? Uso para secar papel absorvente ou papel higiênico, o que vocês acharem melhor. E limpa vidro. Limpa vidro, certo? Por que limpa vidro? Porque nele já tem a composição ideal para limpar vidro sem danificar. Tem um resultado excelente na transparência. Só tem que saber manusear, porque senão você mancha o aquário do mesmo jeito, né? Então vamos lá. Vamos dar uma limpadinha. Eu vou demonstrar para vocês como é que eu faço. Vamos tirar aqui um pedacinho, né? Só. Suficiente. A gente dobra ele. Vai passando o produtinho. Molha um pouquinho. Tomando, claro, muito cuidado para não deixar esse negócio cair dentro do aquário. Porque caiu, lascou, né? Preferencialmente movimentos circulares, porque não queremos arriscar o aquário. E por partes também. Por quê? Ele tem uma secagem bem rápida. Então, o ideal é você passou, já seca. Passou, vai secando. Isso aqui não tem muito o que alisar não, viu? Sempre existe o risco de riscar. Mas é lógico que você vai certificar de que não tenha sujeira. Muito bem, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final de como ficou o aquário depois daquele período de alguns dias que eu mencionei para vocês. Então, cerca de mais ou menos um ou 2 dias, mais ou menos, o resultado que eu tive foi esse daqui, ó. O aquário, vocês podem ver que a água está bastante cristalina. Eu vou mostrar aqui na lateral para vocês terem uma visão melhor, ó. A água ficou limpa, ficou muito bom. Talvez o excesso de iluminação aqui da luminária do aquário atrapalhe um pouco ver, né? A câmera também não ajuda muito porque tem um aquário ali de fundo, mas a água fica bem limpinha. A turbidez reduziu significativamente, né? Ficar absolutamente cristalino é um pouco raro, né? Não é impossível, mas
é difícil. Tem produtos específicos para isso, né, que vendem no mercado, né, que deixa a água cristalina, mas eu não recomendo. Isso aí é só em caráter emergencial, né? Na verdade, a água, quando ela tem os parâmetros corretos e equilibrada, não precisa disso. Ela sozinha resolve por si só. Então é isso, pessoal. Agora o aquário está bem ciclado, tá bonitinho aí. Eu aumentei a fauna aí colocando mais alguns peixinhos, né? Coloquei uns colidoras hienos, coloquei um macho aí da espada green, né? Para fazer companhia para minha fêmea. Que inclusive eu suspeito já que ela tá grávida de novo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha contribuído para você que está começando agora no ramo do aquarismo, aprender técnicas de limpeza. Você vai encontrar muitas outras informações também na internet. Pretendemos fazer mais vídeos ou mais sugestões nos próximos vídeos. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, se você tem gostado do conteúdo dos vídeos do nosso canal, acesse aí na parte aqui de baixo dos comentários, né? Clique em curtir. Deixe seu comentário ou sua pergunta. Nós responderemos assim que possível. E se inscreva no canal. Falou!